Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo falando um pouco mais de reforma, de obra. Vamos lá, força na peruca. Tem muita coisinha, muito detalhe que a gente precisa falar numa reforma, né? Você sabia que antes do início de uma reforma ou de uma obra tem que ser providenciado alguns documentos. Você acaba tendo que contratar um engenheiro, um arquiteto, para você ter uma permissão na prefeitura. Isso é essencial e é importante que você liste tudo o que você vai fazer nessa sua reforma para que esse profissional consiga colocar no projeto para ter a autorização adequada. E antes de iniciar qualquer reforma, qualquer obra, é necessário ter a aprovação da prefeitura para não ter dor de cabeça depois. E aí, esse assunto te interessa? Então, vamos lá! Hoje nós vamos falar de documentos para reforma e obra de um modo geral. Se tá gostando do assunto, dá um like e compartilha para todos os amigos. Os que a gente precisa na reforma de um apartamento, eles são um pouquinho diferente da reforma de uma casa. O do apartamento, a reforma de um apartamento acaba tendo uma documentação mais simples do que a reforma de uma casa. Na maioria das vezes, a reforma de um apartamento, ele não precisa ter uma permissão na prefeitura local. Na maioria das vezes, porque eu já peguei reforma que eu ia fazer só troca de piso, coisa simples, e eu precisei entrar com processo em prefeitura para ter essa autorização, porque era exigência do condomínio. Na reforma do apartamento, o que você precisa? Você precisa de um croquis. Um croquis, que é? Eu já expliquei em outro vídeo aí para vocês. É um desenho simplificado de uma planta, do que você pretende fazer naquela reforma. Você vai precisar de um profissional habilitado, porque ele vai precisar recolher a RT. A RT é aquele documento que o engenheiro, arquiteto emite, assumindo a responsabilidade daquela reforma, daquela obra. Muitos condomínios, eles pedem também um memorial descritivo. É um memorial, é tipo um checklist, uma listinha de tudo que será feito naquela reforma. Ah, vai ter rebaixamento de teto, vai ter troca de piso, revestimento de parede, enfim, listar tudo que vai ser feito ali. Uma dica muito importante na hora que você for fazer a reforma, ou até mesmo construção, tanto em apartamento quanto em casa, é você fazer o laudo preventivo, ou algumas pessoas chamam de laudo de vizinhança. Esse laudo de vizinhança, você vai na casa dos seus vizinhos, já faz uma amizade, leva uma florzinha, uma caixinha de bombom, porque eles vão ter que aguentar suas marteladas, seus barulhos por um tempo, né? E você vai e conversa com eles. Como que é feito esse laudo de vizinhança? É tirado umas fotos de como a casa dos seus vizinhos estão. Se for casa, os vizinhos imediatos, né? Laterais, fundo. E se for apartamento, o vizinho de baixo e de cima. Dependendo da reforma que você vai fazer, se tiver muito quebra-quebra, se fizer muito barulho, enfim, usar marreta, talhadeira, você pode danificar o gesso do apartamento de baixo, por exemplo, pode dar uma trincada, coisa assim. Às vezes você vai trocar alguma coisa no piso, dá uma furada no encanamento, começa a vazar no vizinho, enfim, é bom você fazer, é uma segurança para você e para o seu vizinho, de que você, depois da sua reforma, se você causou algum dano para o seu vizinho, você vai deixar como estava antes.
E da mesma forma, ao contrário, às vezes a gente acaba tendo vizinhos oportunistas, né? Infelizmente. E às vezes a pessoa sempre teve aquela patologia, aquela avaria na casa dela, mas como você fez a reforma, ele quer aproveitar de você e para que você conserte de graça a casa dele. Esse lado de vizinhança é bem importante, mas muitas pessoas não se atentam a isso. A documentação de uma casa, antes de você reformar, ela é muito parecida com relação à do apartamento. Embora ela tenha uns detalhezinhos a mais, né? Porque, vamos supor, numa casa, se você vai trocar o telhado, o apartamento você já não troca telhado, né? Às vezes você resolve fazer uma ampliação, né? O apartamento não, é daquele tamanho e pronto. Então tem uma diferencinha entre essas documentações, né? E da casa você precisa de alguma coisinha a mais. Então, vamos lá, na casa você vai precisar de uma planta, porque você vai precisar entrar com essa documentação na prefeitura, sim, mesmo que você não for aumentar a área da sua casa. Você fala, ah, não, só quero tirar uma parede aqui da cozinha para a sala, eu quero trocar o piso, eu quero rever a instalação elétrica, enfim, é necessário sim uma planta de como ficará, de como vai ser feita essa reforma. Outra coisa é a RT, né? Vai precisar recolher a RT para dar entrada com essa documentação, porque a prefeitura exige a RT na planta. Normalmente a prefeitura também exige o certificado do imóvel, ou seja, a escritura, né, a matrícula do imóvel para comprovar que aquele imóvel é seu também, e provavelmente a cópia do IPTU. Porque daí pelo IPTU eles têm a inscrição municipal, eles têm vários dados ali, e inclusive se você está, ó, em dia com seus impostos na prefeitura. Fazer o quê, né? Faz parte do cidadão ter os seus compromissos em dia. E para você obter os alvarás, tanto de demolição, de reforma, de ampliação, é necessário esses documentos que eu acabei de te falar. Ressaltando que isso acaba dando uma diferença entre uma prefeitura e outra. Tem prefeitura que não vai exigir, tipo, IPTU, né? E tem prefeitura que exige esses documentos e às vezes até alguma coisa a mais. Então, você tem que se informar na prefeitura local, os documentos necessários e muito provavelmente quando você contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto, ele já vai te orientar com tudo isso também. Nos dois casos de uma reforma, tanto em casa quanto em apartamento, é necessário que você tenha o responsável técnico assinando esse projeto, se responsabilizando por essa obra. O importante é que você liste todos os serviços que serão feitos nessa reforma. Caso futuramente você vê que alguma coisa você vai deixar de fazer, é melhor colocar a mais do que a menos, principalmente em obras de casa, porque como você corre o risco de ter um fiscal no local, se ele vê que tem coisa que você fez e que não está na planta, ele pode achar ruim e pode te autuar por causa disso. Então, o ideal é que você liste tudo que você quer fazer e coloque tudo nesse projeto que será encaminhado para a prefeitura para a abertura de um processo, né? Que a gente fala. É importante que você dê início nas obras só depois que você teve a autorização da prefeitura para essa obra. A prefeitura, quando você entra com um processo, a parte que a prefeitura faz é analisar esse projeto tecnicamente. Então, ele vai ver os impactos que isso vai ter na vizinhança, a prefeitura vai se preocupar
com a segurança da vizinhança, a saúde, nem sempre vai influenciar tanto assim, mas eles analisam tudo isso e verificam também a lei de zoneamento, se está de acordo esse tipo de reforma, o que você quer fazer com a lei de zoneamento daquela área onde está a sua casa, enfim. A lei de zoneamento eu já tenho um vídeo sobre isso, qualquer coisa vocês vão lá dar uma revisada. A gente tem a reforma e tem a ampliação. São coisas diferentes, sim. A reforma, a gente costuma falar que é quando não há aumento de área. E a ampliação é quando você fala assim, eu vou reformar minha casa. Daí você faz um quarto a mais, um banheiro a mais, um andar a mais, né? Muitas pessoas moram numa casa térrea, precisa de uma casa maior, acaba fazendo um sobrado. Então, seria uma ampliação. É diferente da reforma. Na reforma, você tem, tipo, troca de piso, você tira uma parede de lugar, você tira uma parede para ampliar um ambiente, você tira uma porta, uma janela, troca, né? Tava num canto, você põe no outro. Enfim, a reforma acaba sendo isso, esse tipo de serviço, mas sem aumento de área, que a gente diz, né? Sem fazer nenhum cômodo a mais, nada a mais. Muitas pessoas, quando reformam a casa, em casa principalmente, né, falam assim, é só uma reforminha, nem vou precisar contratar nenhum profissional técnico, eu mesmo faço, eu sei, sempre mexi com reforma, né? Todo mundo faz isso, né? Só que daí, no meio da sua reforma, aquela parede que você ia tirar para ampliar o seu ambiente, ficar com aquela sala maior, tudo, pronto. Chegou a hora que vai derrubar a parede, tem um pilar no meio da parede. E aí, como que faz? Aí, por isso que a gente fala que é sempre importante ter um responsável técnico para essas horas, assim, às vezes a pessoa vai mexer no telhado da casa, telhado é estrutura, é muito importante, de repente você coloca vigas de madeira em lugares que não tem um apoio, que não vai ter uma firmeza, então tudo isso é muito importante ter uma análise técnica para essa reforma, que todo mundo sabe fazer, que não precisa de um técnico. Tem alguns tipos de serviço que nós vamos fazer numa reforma que é necessário pedir o alvará na prefeitura, se for casa, né, em rua, assim, ou é necessário que você esteja documentado com planta, responsável técnico, se for no condomínio. Eu vou te dar aqui mais ou menos uns 10 exemplos de serviços que precisam de responsável técnico. Um deles acaba sendo abertura e fechamento de porta. Eu tenho uma porta aqui, eu quero fechar e eu quero colocar na outra parede. Isso precisa de responsável técnico. Outra coisa são as paredes, demolição de parede ou lugar que não tinha uma parede, você quer fazer uma parede, que você vai fazer um quarto, qualquer coisa, também é necessário. A terceira coisa seria serviços que tem picote nas paredes, em piso. Vamos supor, você vai pôr um gesso e você precisa picotar a parede naquela região, isso precisa de um responsável, assim como impermeabilização. Tem muito tipo de impermeabilização que você acaba descascando a parede, tirando o reboco para aplicar o produto e colocar um revestimento novo. Esse também é necessário. Outra coisa são as instalações, infraestrutura de elétrica, de hidráulica, de gás. Esse também é bem importante, tem que tomar cuidado e escolher um bom profissional. Pinturas de prédio,
por causa do trabalho em altura, acaba exigindo treinamento na NR35, que é de trabalho em altura, então tem que ter um responsável para isso. Outra coisa que eu já mencionei é a respeito dos telhados. Os telhados, você acaba mexendo com estrutura, porque tem peso, né, envolvido. A instalação de equipamento de combate a incêndio também precisa. Outra coisa que muitas pessoas acham que é tão simples é a automação. Se você for fazer automação na sua casa, é necessário um responsável técnico também. Os revestimentos de piso e parede, só vou trocar o piso. É necessário porque você, de repente, na troca do piso, na retirada, você pode estourar um cano, né? Alguma coisa assim, dar transtorno para vizinho, é complicado. E outra coisa seria a instalação de ar-condicionado, de exaustão, quando você não tem a infraestrutura pronta para a instalação desses equipamentos. Você acaba precisando quebrar parede, puxar tomada, enfim. Esses são os serviços que mais necessitam de responsável técnico. Agora eu vou listar para vocês 9 serviços que você pode fazer sem precisar contratar um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, enfim, mas é importante, se esse tipo de serviço é num condomínio, é importante você ir conversar com o síndico e pedir orientação, que muitas vezes você não precisa de um responsável técnico, mas o síndico precisa estar documentado daquela reforma que você vai fazer. Então, vamos lá, um dos itens seria trocas de pias, né, de bancadas de pias, tanto de banheiro quanto de cozinha. Outro item é a pintura simples da casa, lixar, pintar a casa também não é necessário. A instalação e manutenção de móveis, né? Quando vem o marceneiro para fazer já o seu quarto planejado, a cozinha planejada, isso daí não vai precisar de RT, não precisa de responsável técnico para isso, tá? Outra coisa também é o rebaixamento de teto, que acaba sendo um trabalho de gesso, que normalmente é simples, não é necessário. Outra coisa é a troca das louças sanitárias, né? E também torneira, se você não vai fazer um reparo dentro da parede, né? Que envolve encanamento, envolve desligar, fechar a aprumada do prédio, aí se é uma troca simples também não tem problema. Outra coisa é instalação de box de banheiro, né? Se é simples, é rápido, não é necessário. Ar-condicionado, você não precisa de um profissional, né? Um engenheiro arquiteto, se você já tem a infraestrutura pronta. Tem muitos apartamentos agora que eles entregam já a infraestrutura pronta do ar-condicionado. Você já tem a parte elétrica ali, eles deixam um vão na parede, né? Um buraco ali na parede, e você já tem a parte elétrica passando por ali e tanto a tubulação onde vai passar o gás, né? Que normalmente é de cobre, alumínio. Se você já tem essa infraestrutura pronta, também não é necessário de uma permissão, de um alvará, de um responsável técnico. Outra coisa é a manutenção e recarga de sistemas de incêndio. Se for só manutenção e recarga, se for a instalação do zero, já não é o caso. E outra coisa é o piso laminado, né? O piso laminado é extremamente simples e não precisa de um responsável técnico. Por que que esse tipo de serviço não é necessário o responsável técnico? Porque você não vai mexer na estrutura, você não mexe na estrutura da casa ou do apartamento ou nos sistemas.
É isso, pessoal.